Sua Bíblia para que possa abri-la agora no livro de Ester, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 5 versículos, a partir do primeiro versículo deste livro de Ester. Louvado seja Deus, Para você se posicionar aí na tua Bíblia, fica mais fácil. Ester, Velho Testamento, voltando de Salmos, livro de Jó, o livro anterior, livro de Ester. Ester, capítulo 1, primeiro versículo, diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e da Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, fizemos a leitura destes 5 versículos, do primeiro capítulo do livro de Ester, apenas como introdução à mensagem que o Senhor me deu, para compartilhar com a igreja neste dia. Já preguei esta mensagem pela manhã, estarei fazendo isto agora, e na verdade, irmãos, nós vamos abordar aqui alguns princípios baseados no livro de Ester, Lemos apenas os 5 primeiros versículos do livro, mas eu gostaria, de motivá-lo a, chegando em casa, ou amanhã, ou a hora que você tiver uma oportunidade, ler todo o livro de Ester. O livro de Ester é um livro pequeno, apenas 10 capítulos, muito gostoso de ler, muito interessante, onde você vai encontrar, com certeza, muito mais princípios, e mais profundidade do que aquilo que nós vamos tratar nesta noite, porque o tempo não nos permite, irmos além daquilo que nós iremos. Mas, contudo, eu tenho certeza, segundo aquilo que Deus colocou no meu coração, que aquilo que nós vamos tratar nesta noite é algo que pode fazer a diferença na vida de todos nós. Amém, irmãos? E preste atenção bem naquilo que o pastor está dizendo. Estou dizendo que aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, ele pode fazer a diferença. Não estou dizendo que vai fazer a diferença, porque ele só vai fazer a diferença na vida daquele que aplicar na sua vida aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a não sermos apenas ouvintes, mas sermos, sobretudo, praticantes da palavra. Amém, igreja? Porque apenas ouvir a palavra, apenas ter conhecimento da palavra e não viver a palavra e não aplicar a palavra, não faz sentido nenhum na vida de absolutamente ninguém. Eu gosto sempre, e Deus me deu esta graça, de poder ensinar aos irmãos, de poder passar princípios da palavra de Deus à igreja. Ainda ontem eu estava na casa do nosso querido irmão João Paulo, nossa irmã Dalete, e nós falávamos sobre isso, sobre a importância de nós conhecermos os princípios da palavra de Deus e de nós vivermos estes princípios. Porque, irmãos, viver os princípios da palavra de Deus é preventivo para nós, é algo que vai nos prevenir de situações lá na frente. E, inclusive, falando a respeito de prevenir, a respeito de preventivo, nós entendemos que o preventivo ele é sempre melhor. É melhor o preventivo do que o curativo. É verdade que às vezes, e muitas vezes, o curativo é necessário. Mas o curativo ele acontece quando a pessoa já está doente, quando ela já está ferida, quando ela já está machucada.
Então precisa do curativo, é necessário. Mas o preventivo é melhor porque ele vai prevenir, não é? Ele não vai permitir que a pessoa venha a passar por aquele mal, passar por aquele problema, passar por aquela aflição, por aquela necessidade. E eu me lembro, inclusive, né, no culto da manhã, eu disse, e quero repetir aqui, hoje pela manhã estava na hora do meu café com a Sandra, a pastora Sandra, e nós estávamos falando a respeito das propriedades do própolis, né, como o própolis é bom, né, como ele previne. Eu já há bastante tempo, eu tomo própolis todo dia de manhã, 15 gotas de própolis todo dia de manhã, e é muito bom, né, porque o própolis ele vai prevenir, né, de muitas doenças, de muitas enfermidades, ele aumenta a nossa imunidade, né, ele é antibacteriano, anti-inflamatório. Depois que eu passei a usar o própolis, muitos problemas que eu tinha de infecção de garganta sumiu, desapareceu, né, graças a Deus hoje tenho muito pouco mesmo, gripes que eu tinha constantemente, depois que eu passei a usar o própolis, né, desapareceu, graças a Deus. Então é algo assim muito bom, mas eu não tomo própolis porque eu estou doente, eu tomo própolis para não ficar doente, é preventivo, amém, irmãos? O preventivo é maravilhoso, porque evita, né, de você passar por estas situações. E eu falava isso hoje de manhã, né, exatamente da forma como eu estou falando para você. Falei a respeito do própolis, que eu tomo própolis, enfim. Terminou o culto, eu estava sentado aqui, atendendo minha irmã, chegou uma pessoa, pastor, eu precisava falar com o pastor, queria falar com o pastor. Aí eu imaginei, falei, a irmã vai falar a respeito da palavra, talvez, né? E ela perguntou, pastor, que própolis que o senhor toma? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não vim aqui falar do própolis, eu vim aqui falar da palavra. Amém, irmãos? O própolis é bom, pode tomar, eu recomendo. Mas fique com a palavra, viu? É a palavra, né? A prevenção que o Espírito Santo de Deus quer trazer para nós hoje é uma prevenção que vai muito além do que uma inflamação de garganta, do que um resfriado, do que uma gripe. Vai muito além, amém? Então, coloque isso no teu coração. Aquilo que você vai ouvir nesta noite pode prevenir você, pode prevenir a todos nós. Os princípios estabelecidos na palavra de Deus, quando compreendidos e quando vividos, é bênção para a nossa vida. E Deus me deu um tema para a mensagem deste dia, né? E o tema desta mensagem eu quero que você coloque no teu coração: minha vida tem propósito. Amém, irmãos? Minha vida tem propósito. Eu e você, todos nós, todo ser humano, em todo o tempo, desde Adão até o último homem, até o último ser humano que nascer na terra, com certeza vai nascer com um propósito definido e estabelecido por Deus. Eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar Deus permitindo uma criatura, né, feito à sua imagem e semelhança, vir sobre a terra, passar por esta vida, por 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, seja lá o que for, e viver sem nenhum propósito. Não faz sentido isto, amém, irmãos? Não faz sentido. Todo ser humano nasce com um propósito estabelecido por Deus. No entanto, apesar disto, eu também penso, eu creio, que a grande maioria das pessoas passam pela vida e não cumprem o propósito estabelecido por Deus. Todos nascem com um propósito, mas infelizmente nem todos cumprem o propósito de Deus. Primeiro porque talvez nem descobriram, nem foram orientados a respeito disto, ou se foram, de repente não deu ouvido, não deu crédito à palavra, e acabam passando pela vida sem cumprir os propósitos de Deus. Mas eu e você, nós estamos aqui porque entendemos que a nossa vida tem um propósito, e eu quero, e creio que você está aqui também nesta noite, você que está conosco nesta live, porque você quer viver os planos de Deus.
viver os projetos de Deus, viver os propósitos de Deus. Amém, irmãos? Então, baseado aqui na vida de Esther, nós vamos pegar apenas alguns, poucos princípios, não é? Mas eu quero compartilhar isso com você. Para você entender o fundo histórico disto, aqui a palavra de Deus está dizendo a respeito de um rei chamado rei Assuero. O rei Assuero era um rei do reino Medo-Persa, aqueles que vieram logo depois do reino babilônico, né? Eles venceram o reino babilônico, o reino de Nabucodonosor, né? E daqueles que o sucederam depois, e agora já estava estabelecido o reino Medo-Persa. Este rei Assuero, diz a palavra de Deus, ele reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, e tinha o seu palácio, a capital, né, do seu reino era na cidade de Suzã. E o texto que nós acabamos de ler diz que no terceiro ano do seu reinado, Assuero resolveu fazer uma festa e convidar, né, os governadores das províncias, as pessoas importantes do seu reino, uma festa pequena, uma festa de apenas 6 meses, 180 dias de festa, 180 dias para mostrar ali a glória do seu reino, para mostrar a sua grandeza, as suas riquezas. No final deste tempo, nos últimos 7 dias, ele abre a sua festa, né, para todos os moradores de Suzã, todos que quisessem participar, e já no encerramento da festa, né, Assuero resolve chamar Vasti, sua esposa, a rainha, que também neste tempo, né, em outra parte do palácio, estava com as mulheres, com as esposas dos governadores, dos convidados do rei. O rei fazia festa num determinado lugar do palácio, né, numa determinada parte, e Vasti com as mulheres em outra parte. No final dos 6 meses, Assuero manda chamar Vasti, porque ele queria apresentá-la. A palavra de Deus diz que Vasti era uma mulher muito linda, muito bonita, né, e que ele queria apresentar, quem sabe mostrar a beleza, quem sabe, né, a grandeza, né, dele como homem, e quem sabe talvez apresentar a sua esposa como se fosse um troféu. E a palavra de Deus diz que Vasti se recusa, ela não aceita, né, aquela condição, e de fato ela não vai. E a palavra de Deus diz que Assuero se enfurece, e ele é aconselhado por aqueles que estavam à sua volta, né, para que viesse a destituir Vasti como rainha, né, e ele ouve os seus conselheiros e ele faz exatamente isso. Ele depõe, né, Vasti do trono, ela deixa de ser a rainha, deixa de ser a sua esposa, e aconselhado por estes mesmos homens, dali um tempo, Assuero resolve fazer um concurso para escolher uma nova rainha, né, uma nova esposa para si, e manda, né, convidar as jovens, as virgens do reino, para que viessem, né, para que pudessem ter um tempo ali de preparação, e neste concurso, Assuero iria escolher a nova rainha. E entre estas jovens, entre estas virgens que se apresentam, vem uma judia, por nome de Radassa. Esta judia, chamada Radassa, ela era uma órfã, e era criada por seu primo, chamado Mardoqueu. E quando Mardoqueu envia Radassa para fazer parte deste concurso, ele orienta Radassa para que não colocasse, não explicitasse qual era a sua origem, não dissesse que ela era judia. E aí a palavra de Deus vai dizer que depois de um ano de preparação, essas virgens se apresentam diante de Assuero, e ele escolhe a rainha, e justamente ele escolhe Radassa, né, que imediatamente é trocado, seu nome é substituído por Esther, um nome babilônico, que significa estrela. A palavra de Deus vai dizer, e eu estou falando aqui do livro de Esther, né? Você depois pode conferir isso na leitura que você vai fazer, que existia um homem chamado Amã, uma espécie de primeiro-ministro de Assuero, e ele foi engrandecido no reino, engrandecido a ponto de exigir que as pessoas o reverenciassem, né, se prostrando diante dele. E as pessoas em Suzã faziam exatamente isso diante de Amã, menos Mardoqueu. Mardoqueu, um judeu, ele entendia que somente ao Senhor ele devia adorar, somente diante de Deus ele deveria se prostrar, e ele não presta essa reverência a Amã, e isso vai enraivecendo Amã. Amã vai se irando com isso, a ponto dele chegar, né, e armar ali uma cilada,
sem que o rei realmente entendesse aquilo que ele estava fazendo, e diz o seguinte: olha, precisamos acabar não só com Mardoqueu, mas com todos os judeus aqui das províncias, 127 províncias. E então ele acaba conseguindo do rei autorização para construir uma forca, para enforcar Mardoqueu, e um edito real que determinava que num certo tempo os judeus todos iriam ser eliminados, seriam mortos. Quando Mardoqueu fica sabendo do que está acontecendo, ele envia mensagem para dentro do palácio para sua prima, a rainha Ester, agora rainha, dizendo o que estava acontecendo e pedindo para que ela intercedesse junto ao rei. E Ester, a princípio, vai dizer que ela não pode fazer isso, que ela não tem autoridade para isso. Mardoqueu acaba convencendo Ester, e ela faz exatamente isso, e ela conta para o rei o que estava acontecendo, toda a armadilha de Amã. Ela revela a sua real identidade, que ela também era judia, e a palavra de Deus diz que Assuero muda de ideia, aquela forca que Amã tinha mandado construir para enforcar Mardoqueu, ele próprio, Amã, foi enforcado naquela forca, e o rei dá ordem então, muda aquele decreto que ele havia feito contra os judeus, e naquele dia que deveria ser um dia de morte para os judeus venceram os seus inimigos e fizeram uma grande festa, chamada festa de Purim, que se comemora até o dia de hoje. Amém, irmãos? Eu fui do capítulo 1 ao capítulo 10, mas você leia depois, porque tem mais profundidade nisso. Dentro dessa história, o Senhor me colocou ao coração aqui alguns princípios que eu quero compartilhar com você, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso agora. A primeira coisa que nós já dissemos, que eu quero que fique gravada dentro do teu coração, é que a tua vida tem propósito. Amém? Minha vida tem propósito. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui, irmãos, é para que você, para que eu, para que nós não venhamos a perder a nossa coroa. A história de Ester, ela acontece por conta de uma outra rainha, que nós já dissemos, chamada Vasti, que perdeu a sua coroa. Amém, irmãos? Amém? Ester, ela só entra na história do reino Medo-Persa, ela só entra na história da vida do rei Assuero, porque Vasti perdeu a sua coroa. Nós não vamos entrar aqui no mérito se Vasti estava correta, se ela estava errada, se a posição dela foi certa ou não. O que eu estou dizendo aqui é que Vasti tinha uma coroa, que Vasti tinha uma posição. Em lugar nenhum da palavra de Deus vai dizer que alguém desejava a posição da rainha. Em lugar nenhum da palavra de Deus você vai encontrar que alguém estava desejoso de tomar a coroa de Vasti, a coroa da rainha. Mas a palavra de Deus ensina a mim e a você: cuide bem do que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem uma coroa, você tem uma posição, e você pode ter certeza que tem alguém querendo a tua posição, tem alguém querendo a nossa posição. E quando eu estou falando de alguém aqui, irmãos, eu sempre tenho cuidado de ressaltar, não estamos falando de pessoas. Pode até ser pessoas, mas usada por um espírito maligno, que quer te destituir, que quer ver você fracassar, que quer ver você perder. Todos nós já temos, eu tenho, você tem, todos nós já temos uma posição dada por Deus e estabelecida por Deus. Não sei, se nós já chegamos, se cada um dos que estão aqui, alguém dos que já estão aqui, que já está aqui, se você já chegou na posição já que Deus estabeleceu, ou se de repente nós ainda estamos no processo, não sei. De repente eu já cheguei na posição que Deus havia planejado para mim, que Deus já havia projetado para mim, e se eu já cheguei na plenitude daquele que era o propósito de Deus, daquilo que era o plano de Deus, eu tenho que cuidar para que eu não venha cair desta posição.
porque certamente o maligno quer me tirar desta posição. Se eu ainda não cheguei na plenitude daquilo que Deus tem para mim, e o que eu estou falando para mim vale para você que está em casa, para todos nós temos que continuar firmes para estarmos no processo, para alcançarmos aquilo que Deus quer. Porque a nossa vida tem que ser de fé em fé, a nossa vida tem que ser de glória em glória, né? A nossa vida na presença de Deus, dentro dos planos de Deus, ela precisa ser, ela deve ser. Nem sempre ela é, e talvez na maioria das vezes nós não conseguimos alcançar isso, mas a nossa vida deveria ser ascendente sempre, né? Mas às vezes por falta de vigilância, nós ao invés de subirmos, nós descemos, e a vida de muitas pessoas parece ser uma montanha russa, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, né? Parece uma roda gigante, uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo. Então preste atenção, não perca a tua coroa. Aonde você está hoje, em todos os sentidos, em todas as áreas da tua vida, que seja daí para cima, amém, irmãos? Que seja daí para diante, não é? Para cumprir os planos de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Ninguém queria a coroa de Vasti, mas com certeza tem um que quer a minha e a tua coroa. Guarde o que tens, seja vigilante, sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? E o trabalho dele você já conhece: roubar, matar e destruir. Um segundo ponto que eu quero observar com você, aliás, nós falamos disso na semana passada, no domingo passado. A obediência é a chave que abre porta para o sucesso. Os irmãos se lembram da mensagem de domingo, esse foi uma das 4 chaves, e ela volta aqui dentro desta mensagem. A obediência é a chave que abre a porta para o sucesso. O exemplo que nós temos, que nós estamos dando, é a vida de Radassa, ou de Ester, não é? Radassa obedece a seu primo Mardoqueu e não revela a sua origem. Mardoqueu falou: olha, você vai participar deste concurso, né? Você vai juntamente com todas as outras virgens do reino, mas você não fala quem você é, você não fala qual é a sua origem, não fala que você é judia. E Radassa obedece, e ela vai para aquele concurso. Radassa é colocada juntamente com as outras jovens, sob a autoridade de um homem chamado Regai, chefe das mulheres, que dá instruções, e Ester, ou Radassa, obedece. Tudo aquilo que Regai, aquele que era o responsável, por aquele grupo de moças, ele determinava, Ester fazia exatamente da forma como ele dizia, sem nenhum questionamento, em obediência àquilo que estava lhe sendo exigido. Por último, Radassa tem seu nome mudado para Ester e não faz nenhum questionamento. Obediência plena. E o que é que eu observei aqui? Ester tinha sabedoria e humildade para ouvir quem tinha posição de autoridade sobre ela. Precisamos ter sabedoria e humildade para ouvir, para obedecer àqueles que têm autoridade sobre nós. Amém, irmãos? Isso é obediência, e obediência é a chave que abre porta para o sucesso. Não importa quem seja a pessoa que tem autoridade sobre você, pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser o encarregado do trabalho, pode ser o patrão, pode ser o professor na escola, o pastor na igreja, não importa quem seja. Se eu e você estamos debaixo de alguma autoridade, nós temos que ter a sabedoria e nós temos que ter a humildade para sermos submissos, para sermos obedientes àquela autoridade, porque isso é bênção para as nossas vidas. Amém, irmãos? Submissão, obediência, você pode ter certeza que nunca te diminui, ao contrário, sempre vai te elevar. Eu disse pela manhã, de vez em quando aqui eu confesso uns pecados, sabe, irmãos? Eu disse pela manhã que quando eu era mais jovem e bem jovem,
Eu era o tipo do camarada que era difícil de... eu achava que as coisas tinham que ser do meu jeito. E às vezes batia de frente. E quero falar para você, nunca ganhei. Sempre perdi. Sempre tive prejuízo. Por quê, irmãos? Porque aquele que está acima de nós sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Amém, igreja? Principalmente em se tratando dos nossos pais, principalmente em se tratando, de repente, da igreja, da escola, enfim, no ambiente de trabalho. Nós temos que ter a humildade, nós temos que ter o espírito de obediência. E se de repente, por qualquer razão, aquele lugar que nós estamos e aquele tipo de disciplina e obediência que está sendo imposta a nós não nos cabe, vamos orar a Deus e Deus com certeza vai trazer direção e abrir uma porta abençoadora para as nossas vidas, sem que nós tenhamos que bater de frente, contrariar aqueles que estão sobre nós. A falta de submissão à autoridade, ela sempre vai trazer prejuízo. Então, a obediência é a chave que abre porta para o sucesso. Veja bem, os irmãos já sabem, nós já falamos a respeito de Ester, a respeito de Radassa, que entre todas aquelas jovens, a palavra do Senhor não nos fala exatamente o número de jovens que tinha, mas entre todas aquelas jovens, ela foi a escolhida por Assuero. Isso é importante. Um outro ponto que eu quero destacar aqui com você. Isso diz muito respeito à minha vida, e acho que diz respeito à vida de todos nós. Fez diferença na vida de Ester e faz diferença na minha vida e na tua vida. Vamos ver o que está escrito em Ester, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Ester, capítulo 2, versos 5 ao 7. Diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Segura esse versículo aí. O ponto que eu quero compartilhar com você agora é: Deus é especialista em levantar improváveis. Amém, irmãos? Deus é especialista em levantar improváveis. Quem era Radassa? Quem era Ester? Uma judia, órfã de pai e mãe, não tinha outros familiares a não ser Mardoqueu, seu primo, levada cativa para uma terra estranha, para uma nação estranha. Que chance tinha aquela jovem? Que possibilidade tinha aquela jovem? No entanto, meu querido irmão e irmã, Deus a fez rainha da Medopérsia, esposa do rei Assuero, que governava sobre 127 províncias. Uma improvável que foi colocada na posição de rainha. Amém? Ela não foi rainha, pelas suas origens, pelas suas raízes, pela sua condição social. Não foi rainha por isso. Ela foi rainha porque ela tinha um Deus, que é o Deus dos improváveis, que é um Deus que não olha para a minha origem, nem para a tua origem. Preste atenção nisso, viu? Você não é o que é, você não está onde está, por conta das tuas origens, por conta da tua condição social, por conta disto ou daquilo. Você é bem-sucedido, você é bem-aventurado, bem-aventurada, porque você ama um Deus, porque você serve um Deus que não está olhando para absolutamente nada disso. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus falou isso conosco na quarta-feira, e eu quero repetir isso aqui para você. Olhe para dentro de você, meu querido irmão e irmã, como alguém, não que tenha potencial em si mesmo, mas que você tenha um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que é todo-poderoso. Isso que é importante. Às vezes as pessoas olham, mas isso aí não é para mim, mas eu não posso, aí não, isso aí está fora. Radassa poderia ter dito a Mardoqueu, mas quem sou eu? Cativa, nem pertenço
a esta nação, como é que eu vou lá? Vai lá, você tem um Deus que é contigo, você tem um Deus que é por você, você tem um Deus que é o Deus dos improváveis. Amém, irmãos? Eu penso que se todos nós que estivermos agora aqui neste culto, você que está conosco nesta live, se nós formos verdadeiramente honestos, e precisamos ser, nós temos que reconhecer que todos nós aqui éramos improváveis. Amém, irmãos? Todos nós aqui éramos improváveis, mas Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a minha vida, Deus tem abençoado a tua vida, e isso é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor, e para aquele que talvez ainda esteja naquela condição de achar que você não é capaz, que você não pode, que você não tem origens, que te qualifique, saiba que você tem um Deus que o fez à sua imagem, à sua semelhança, que te ama e que tem propósitos para a tua vida. Amém? Um outro ponto que eu quero compartilhar com você agora. Ester capítulo 4, versículo de número 14. Preste atenção aqui. Esse texto, só para você entender, já estava dentro daquele processo em que Amã já tinha persuadido Assuero a construir a forca, a publicar o edito, o decreto real, para que matasse todos os judeus. E aqui Mardoqueu manda a mensagem lá para Ester. Ester recebe a mensagem, a princípio ela quer recuar, porque ela sabe que ela não teria esta autoridade, e aí ela recebe mensagem de Mardoqueu, onde ele diz a Ester: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá aos judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Segura aí. Veja bem, quando Mardoqueu recebe da parte de Ester, aquela recusa, dizendo: olha, eu não tenho autoridade para chegar diante do rei, na sala do trono, porque se ele quiser, se ele não estender o seu cetro para mim, eu posso ser morta. E aí Mardoqueu manda mensagem, porque Mardoqueu estava fora do palácio, Ester estava dentro do palácio. Mardoqueu manda mensagem dizendo: se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. O que Mardoqueu está dizendo é o seguinte: Ester, se você fizer, amém. Se você não fizer, Deus vai levantar quem faça. Socorro e livramento virá de outra parte, mas você vai perecer, não é? E quem sabe, disse Mardoqueu, não foi para tal tempo como este que chegasse ao reino. E aqui, irmãos, o ponto que eu quero fazer uma reflexão com você é o seguinte: Deus não te coloca em nenhuma posição sem propósito. Você está onde você está agora, porque Deus tem um plano, porque Deus tem um propósito. Se você recuar, se você não cumprir os planos de Deus, se você não cumprir o propósito de Deus, Deus vai colocar alguém no teu lugar para fazer o que você não está fazendo. Amém, irmãos? Os planos de Deus jamais são frustrados. Deus quer usar a mim, Deus quer usar a você, Deus quer usar a cada um de nós, mas se eu recuar, e se eu não cumprir os planos de Deus, Deus coloca outro. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Se você não fizer, Deus coloca outro. Os planos de Deus não vão ser frustrados, mas nós vamos perecer. E aí encerra a pergunta de Mardoqueu para Ester, dizendo: quem sabe, se não é para tal tempo como este que chegaste a este reino? Ou seja, Ester, abra os teus olhos. Deus já não sabia que isso iria acontecer, e não foi exatamente por conta disso que Deus te colocou onde você está. Então você não está onde você está sem propósito. Deus tem um propósito. Faça aquilo que é o plano de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Confia no Deus que te colocou onde você está. Amém, irmãos? Amém, igreja? Deus está falando com você?
Deus tem planos, Deus tem propósito na tua vida, Deus te deu dons, Deus te deu talento, Deus te deu capacidade. Não recue em nome do Senhor Jesus. Faça aquilo que tem que ser feito na direção do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Faça o que tem que ser feito, porque se você não fizer, outro vai fazer no teu lugar. E eu digo isso, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, aonde Deus te colocou. É para você cumprir os propósitos de Deus. Vamos aí para mais uma reflexão. Ester capítulo 4, versos 15 e 16. Aqui os irmãos estão entendendo. É aquela comunicação entre Mardoqueu e Ester. Mardoqueu do lado de fora do palácio manda mensagem lá para Ester. Ester do lado de dentro manda mensagem para Mardoqueu. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ponto da nossa reflexão, baseado nesse texto, é: lute com as armas corretas. Quando Ester entendeu que ela não podia recuar, que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito, ela não pensou na sua posição de rainha para chegar diante do seu marido, ela não pensou na sua beleza enquanto mulher para seduzir e fazer com que o rei fizesse a sua vontade, ela não buscou outras estratégias, para tentar persuadir o rei, mas ela entendeu que ela estava diante de uma batalha que somente com o poder de Deus poderia ser vencida. Amém, irmãos? E é isso que eu quero que você entenda, que nós venhamos a entender. Não é a nossa força, não é a força do nosso braço, da nossa carne, não é a nossa inteligência, não é a nossa experiência, embora tudo isso seja importante, mas não é isto. Não é a nossa sabedoria humana, carnal, não é a nossa posição, não é nada disso, irmãos. Nós enfrentamos batalhas, conforme diz a própria palavra de Deus, lutamos contra potestades espirituais, hostes espirituais da maldade, em lugares celestiais, em regiões celestiais. Então, conforme diz a própria palavra, se a nossa batalha não é carnal, as nossas armas também não podem ser carnais. Se a nossa batalha é espiritual, as nossas armas também devem ser espirituais. E quais foram as armas que Ester usou? Jejum e oração. Amém, irmãos? Jejum e oração. Primo, eu entendi que eu não posso recuar. Eu entendi que eu não fui colocada como rainha por acaso. Eu entendi que Deus tem um propósito. Mas eu entendo também que se Deus não for comigo, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me fortalecer, eu jamais vou conseguir vencer. Então vamos usar armas espirituais. Vocês aí jejuem 3 dias e 3 noites, sem comer, orando e jejuando. Eu e as minhas moças também aqui no palácio vamos jejuar. E depois desses 3 dias de jejum, eu vou me apresentar diante do rei. Ainda que isso não seja correto, ainda que não seja lei. E se de repente o rei não levantar o cetro a meu favor, e eu morrer, morri. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer. E aí então, meu querido irmão e irmã, nós vamos para Ester capítulo 8, versos 7 e 8. Aqui, Ester se apresenta diante do rei. Quando o rei vê Ester entrando na sala do trono, a palavra de Deus vai dizer que ele estende o seu trono, como que dizendo: Ester tem permissão para entrar, qual é a tua petição, o que é que você deseja? Então ele estende favoravelmente o cetro para a rainha, o que já vemos nisso uma bênção de Deus, uma vitória. Amém, irmãos? Porque se ele não fizesse assim, ele poderia não fazer, ele era soberano na sua vontade, na sua decisão,
e ele não estendesse favoravelmente o cetro para a rainha, certamente os guardas que estavam ali dentro da sala já poderiam ter apanhado Ester e ter levado e ter enforcado, ou enfim, né, de alguma forma ter matado a rainha. Mas ela já encontra graça aos olhos de Deus, que quando ela entra na sala do trono, o Assuero estende favoravelmente o cetro para ela. E então, depois da conversa que Ester tem com o Assuero, contando tudo o que estava acontecendo, nós entramos nesse verso. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quiseram pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. E o nosso ponto de reflexão aqui é: o rei se levantará a seu favor. Amém? Faça da maneira certa, né? Guarde a tua coroa, viva em obediência, né? Entenda que você tem um propósito e Deus te colocou onde você está, no lugar que você está, com um objetivo, que se você enfrenta batalhas, estas batalhas não são vencidas com a força da nossa carne, mas com armas espirituais. E então, diante desta batalha, quando você se posicionar, o rei se levantará a seu favor. Deixa lhe dizer, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus, o cetro estava na mão do rei, né? A autoridade estava na mão do rei, o poder estava na mão do rei, mas o controle estava e está nas mãos de Deus. O rei tinha o cetro, mas Deus tem o controle, viu? Você está em um lugar onde você tem pessoas com autoridade sobre você, conforme o pastor já disse, a quem você deve realmente submissão, obediência e humildade. No entanto, estas pessoas, elas podem ter o poder, mas o controle é Deus que tem. Então não fique preocupado, não fique preocupado, não fique preocupado com absolutamente nada e com absolutamente ninguém, porque quando Deus, o Senhor, se levantar a teu favor, não há quem possa impedir o agir de Deus. Amém, irmãos? Você entende isso? E você crê nisso? E você sabe que isso pode fazer a diferença nas nossas vidas? É Deus, irmãos. É Deus. Ah, mas o pastor falou até agora que nós temos que ser obedientes, ser submissos. É verdade. Não estou desfalando aquilo que foi falado. Mas eu estou dizendo que ainda que o poder, ainda que a autoridade esteja na mão dos homens, o controle está nas mãos de Deus. É Ele que controla, irmãos. É Ele que controla. De repente, aquele que você nem imagina que poderia se levantar a teu favor, é Ele que vai se levantar, porque Deus está controlando. Amém, irmãos? Às vezes nem é porque Ele vai com a tua cara, não. Viu? Até não é porque você é o queridinho lá, não. É porque Deus faz. E agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? É Deus. Amém, irmãos? Você observe bem que a forca que Amã fez para Mardoqueu, quem foi que morreu nela? O próprio Amã. Quem fez a forca foi quem morreu na forca. Por quê, irmãos? Não era Amã o braço direito do rei? Não era Amã o primeiro-ministro do rei? Mas Deus, Ele é o Senhor, e Deus, Ele está no controle, e quando Deus se levantar a teu favor, não há quem possa impedir. O inferno inteiro pode se levantar contra você, se Deus for contigo, a maioria está do teu lado. Amém, irmãos? Pode ter certeza absoluta. E por último, encerrando a nossa reflexão sobre esta história, nós vamos ler Ester capítulo 9, versos 20 ao 22. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe.
ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Ou seja, o dia que era para ser dia de luto, o dia que era para ser dia de choro, se transformou em dia de festa, em dia de alegria, porque Deus mudou a sorte dos judeus que estavam nas províncias do rei Assuero, porque alguém se posicionou, e na direção de Deus, e com as armas de Deus, ela fez aquilo que era o propósito de Deus, não só para a sua vida, mas para a vida do seu povo. Amém, irmãos? Esta festa que foi comemorada pelos judeus nos dias 14 e 15 do mês de Adar, é uma festa comemorada até hoje, é a festa de Purim. Se você entrar e pesquisar a respeito da festa de Purim, que se realiza ainda nos nossos dias, olha quantos anos já se passaram desde esse tempo até agora, e esta festa ainda eles relembram o dia em que os judeus foram guardados, foram protegidos, foram amparados por Deus, o dia em que Deus mudou a sorte, Purim significa sorte, Deus mudou a sorte, e nos dias 14 e 15 do mês de Adar, que no nosso calendário é fevereiro ou março, dependendo do ano, porque o calendário judaico é um calendário lunar, diferente do nosso, então de repente é final de fevereiro, de repente é começo de março, mas são 2 dias de festa, que ainda se comemora até hoje, porque Deus mudou a sorte dos judeus, Deus fez a diferença, e Deus continua fazendo a diferença, e Deus me deu esta palavra hoje pela manhã, para compartilhar com você, conforme o pastor disse ao início da mensagem, porque esta mensagem, esta palavra, esta reflexão que fizemos, pode fazer a diferença nas nossas vidas, se você ouvir e guardar, se você aplicar no teu coração aquilo que você ouviu, você pode transformar a tristeza em alegria, você pode transformar o luto em festa, porque Deus, o Senhor, é contigo, e porque a tua vida tem propósito. Amém? Se esta palavra falou com você, aplaude e glorifique o Senhor. Coloque-se de pé no teu lugar, nós vamos falar com Deus e pedir: Senhor, eu quero viver isto, quero viver a tua palavra, quero guardar a minha posição, quero guardar a minha coroa, que ninguém venha tirar a minha coroa. Senhor, eu quero viver a obediência, a submissão, como chave para o sucesso, eu sei, Senhor, que Tu és especialista em levantar improváveis, por isso que eu estou aqui na Tua presença. Eu sei também, Senhor, que o Senhor nos tem colocado na posição em que estamos, porque o Senhor tem propósito, e o Senhor pode ainda nos levar a lugares mais altos, tudo depende dos propósitos de Deus, Nós ainda entendemos, Senhor, que diante das batalhas que estão à nossa frente, nós temos que usar as armas corretas, as armas espirituais, a oração, o jejum, a santidade, a obediência, o temor a Deus, Cremos, ó Deus, que o Senhor também se levantará a nosso favor, e cremos, ó Deus, que quando os nossos inimigos caírem por terra, quando a nossa sorte for mudada, uma grande festa faremos em louvor ao Teu nome, para a alegria do nosso coração e para o engrandecimento do Teu nome. Veja bem, irmãos, aquela moça, pobre com certeza, ela era cativa, aquela moça órfã de pai e mãe, criada por um primo, fez uma diferença tão grande em cumprir os propósitos de Deus, que passados centenas de anos, milhares de anos, hoje nós estamos falando sobre Esther. Amém, irmãos? Você veja que coisa grandiosa, uma improvável, que poderia ter morrido, caído no esquecimento, mas quando Deus faz,
e Deus quer fazer na tua vida. Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu pude compartilhar com a Tua igreja neste dia, Senhor. Abra a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos viver a Tua vontade, para que nós possamos viver os Teus planos. Ó Deus, sabendo que o Senhor está no controle das nossas vidas, o homem pode ter até o poder, o homem pode ter a autoridade, mas só o Senhor tem o controle. E eu Te louvo, e eu bendigo, e eu glorifico o Teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, que a Tua palavra, semeada nesta noite como uma semente, Senhor, possa ter caído em corações sedentos, desejosos, como uma terra fértil, ó Deus, para que venha germinar, crescer e frutificar, Senhor, para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja bendito, que o Senhor seja louvado através das nossas vidas, é a nossa oração. Senhor, que esta palavra, como semente, não tenha caído, Senhor, à beira do caminho. Ó Deus, para que os pássaros não venham, Senhor, e roubem a semente e ela não possa germinar. Que esta palavra, Senhor, como semente, não tenha caído, Senhor, entre os espinhos. Que ela não tenha caído, Senhor, entre os pedregais, mas que ela tenha caído, sim, Senhor, numa terra fértil, conforme já pedimos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Digam amém.